Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos que estão conectados conosco aqui na nossa live da IPCC, é o nosso Home Church, a igreja em casa. E a gente está muito feliz por mais uma vez encontrar com você, mesmo que seja à distância, a nossa EBD, a nossa EAD, nosso ensino à distância. Eu gostaria nessa manhã saudar a você a graça e na paz do Senhor Jesus, esperando que você esteja bem, você e sua família, que tudo que nós temos passado seja para nós um exemplo e nos leve, porque apesar de você estar na sua casa cultuando a Deus à distância, você tem esse contato com Deus todos os dias, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Abração aí para nossa irmã Eleusa, minha sogra, que está nos assistindo, a Adriana está nos assistindo, a Adriana da Central, nossa amiga, nossa irmã. Deus abençoe vocês. Eu quero, nesta manhã, antes de nós orarmos, pedir a você que já se prepare aí na sua casa. Nós vamos estudar hoje sobre o estudo bíblico voltado para os momentos que nós estamos vivendo, e o tema é adorando a Deus em meio às calamidades. E a gente vai basear esse estudo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 12. Você que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao versículo 12. Aos poucos, irmãos, vão se acostumando com esse tipo de igreja, mas você não pode de maneira nenhuma esquecer-se de que a sua igreja é o local onde você deve cultuar a Deus. Então, ao passar este momento difícil de pandemia do coronavírus, que você possa voltar para a sua igreja, cultuar a Deus juntamente com o seu pastor, os nossos irmãos aqui da IPB, Cristiano de Carvalho, com certeza voltarão para cultuar a Deus aqui conosco, e que a gente continue a nossa vida, a nossa jornada, meditando na palavra de Deus, ouvindo os sermões, os estudos bíblicos e as palavras que o Senhor tem para os nossos corações. Você já encontrou aí? Leia comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo lugar, todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura é o nosso Deus, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não te adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois,
eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja Deus. Palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos dá, de podermos estudar a Tua Palavra nessa escola dominical e não perder o foco diante, Senhor, dessas calamidades que nós estamos vivendo. Pai, que nós possamos observar sempre a Tua Palavra, que nós possamos, Deus, estarmos voltados para Ti todos os dias da nossa vida, que nós possamos, Deus, ser instruídos na verdade, que a nossa vida seja toda direcionada pelo Senhor, e que a gente, Deus, tenha cada dia momentos agradáveis na Tua presença, como este que nós estamos vivendo nesta hora. Pai, muito obrigado. Nós te pedimos, Senhor, por cada irmão, irmã, amigo, amiga que está nos acompanhando pela internet neste momento. Senhor, entre em cada lar neste momento, que a Tua presença, Senhor, venha incendiar os corações com o Teu Espírito Santo, e que a gente possa entender, Deus, a mensagem do Senhor para nós essa manhã. Usa-nos, ó Deus, e que nós possamos ter os nossos ouvidos desobstruídos e a nossa mente, ó Deus, cada vez mais elevada, a fim de que a Tua Palavra entre pelos nossos ouvidos e desça até o nosso coração. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então, conforme nós estávamos dizendo, existem momentos na nossa vida em que nós precisamos confiar mais em Deus. Não é que a teologia em si vai dizer que a gente só confia em Deus quando nós estamos em perigo. Na verdade, não é isso que a teologia diz, mas é isso que o ser humano faz quando ele está em dificuldade. A tendência é ele se aproximar mais de Deus. Então, se isso está acontecendo com você, se isso está acontecendo com alguém que você conhece, com alguém da sua família, não se preocupe, isso é normal. A tendência do ser humano é se aproximar mais de Deus quando as coisas se tornam mais difíceis. Nesse estudo bíblico nós então vamos meditar um pouquinho sobre um momento de grande crise enfrentado por Judá, através do seu governo, o rei Josafá, que reinava naquele momento. Queridos, só para a gente contextualizar, o reino de Judá foi um reino onde, de acordo com os problemas que ocorreram durante o reinado de Jeroboão, o reino se dividiu. Então nós tivemos o reino do sul e o reino do norte. Nós estamos falando neste contexto do reino do sul, onde duas tribos participavam desse reino, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então é neste contexto que nós estamos vivendo. Para a gente iniciar o nosso estudo, eu gostaria de trazer uma meditação, primeiramente em Salmos 136, versículo 1, que é um texto bem conhecido. A gente sempre traz um texto bem conhecido para você memorizar diante desse texto que nós estamos tratando. Então o texto de Salmo 136, versículo 1, é aquele texto que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus mostra para nós que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o texto diz, por quê? Ele diz assim, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, nós temos aí a certeza da presença de Deus, nós temos a certeza de que Deus está conosco, apesar das circunstâncias. Então, é nisso que se baseia a nossa fé. Ela está baseada de que as misericórdias de Deus não cessam, elas não deixam de existir, mesmo que a nossa vida, mesmo que os nossos problemas, as nossas dificuldades parecer nos afastarem do nosso Deus, nós sabemos que a misericórdia dele está sempre sobre nós. É o nosso socorro divino, é a nossa libertação nos tempos de angústia. Então vamos lá para a nossa introdução. Nossa introdução diz que Judá, reino da tribo de Judá, passou por várias crises, passou por várias calamidades, conflitos internos e ameaças externas sempre estiveram presentes de alguma forma na história do povo de Deus. Na nossa igreja nós estamos estudando um pouquinho, um panorama, dando uma visão panorâmica da história de Israel. E a gente vai vendo em cada período a manifestação do poder de Deus diante, às vezes, da desobediência do povo, muitas vezes na necessidade de Deus trabalhar com relação à caminhada do seu povo com Ele. Então Deus vai tratando com o povo, Deus vai ministrando ao coração do seu povo, e a gente vai então entendendo como Deus trabalha na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia a sua vida será pautada por calamidades, e isso é uma forma de Deus chamar você e falar: vem cá, vem mais para perto de mim, eu preciso falar sério com você. Então nós entendemos que no momento atual Deus está falando sério com cada um de nós. Não que Ele não fale sempre sério, mas Ele está chamando cada um de vocês, dizendo assim: olha, a gente precisa conversar, a gente precisa bater um papo sério, para que você entenda o meu propósito na sua vida. Eu sei que você está aí no seu lar, talvez até deitado na sua cama, não tem problema nenhum, né? Esse é um privilégio que você tem da Home Church, a igreja nos lares, e você pode de qualquer maneira adorar a Deus juntamente conosco. Talvez aí na sua sala, no seu quarto, no seu leito, onde você estiver, você esteja passando por momentos difíceis. Que não seja este momento global, que seja um problema seu particular, que você está lutando com Deus para que aconteça um milagre na sua vida, para que aconteça uma cura na sua vida, para que Deus entre com a providência e você possa testemunhar glorificando o nome dele. Então a tribo de Judá está vivendo um grande e terrível momento. Conflitos e mais conflitos atingem o povo de Deus. Um desses momentos que acontece foi enfrentado por Josafá. Ele se pôs em batalha contra os moabitas e os amonitas. Frente a uma séria ameaça militar, Josafá demonstra confiança em Deus, uma confiança exemplar do povo de Israel. Então, só para a gente recapitular: reino de Judá, reino do sul, governado neste momento por Josafá. E quem está atingindo Josafá, quem está tentando atingir Josafá, atingir o reino de Israel, o reino de Josafá,
são os moabitas e os amonitas. E quem é esse povo? Esse povo era um povo inimigo de Deus. Esse povo não deixou o povo de Israel passar nas suas terras quando eles estavam na caminhada do Êxodo em direção à terra prometida, Canaã. E Moisés chega com os seus líderes e conversa com o rei dos moabitas e diz para ele assim: nós queremos apenas passar por sua terra, e eu te prometo que o nosso gado não beberá a sua água, não comerá a sua pastagem, nós queremos apenas passar, porque senão a gente vai ter que dar uma volta enorme para chegar ao nosso destino. E o rei disse: olha, nós não deixaremos vocês passarem. Eles não abençoaram o povo de Israel com uma passagem por suas terras. E agora eles estão em guerra, em conflito com o povo de Deus mais uma vez. E Josafá então precisa confiar em Deus, porque o poder de fogo, o poder de guerra de Josafá com esse povo é muito pequeno. E isso nós notamos que é providência de Deus. Eu não sei se você lembra do momento em que, do momento dos juízes, em que houve também um fato parecido com o juiz Gideão. Gideão governava Israel naquele momento de crise, e quando ele foi à batalha com 300 homens e venceu a batalha, para que a mão mostrasse que a mão do Senhor e a presença de Deus é quem vencer aquela batalha por ele. Então a gente vê que, na verdade, o Gideão tinha 12 mil homens ao seu dispor, homens preparados ou não, a maioria despreparados para a guerra. E Deus faz com que Gideão teste aqueles homens, e por 3 testes Gideão observa que aqueles homens que estavam ali diante dele para a batalha não estavam de todo preparados para guerrear. Sobraram apenas 300 homens, e Deus diz para Gideão: é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Gideão então parte para a batalha com 300 homens e vence a batalha. Sabe por quê? Sabe para quê? Para mostrar que é o nosso Deus que peleja por nós, para mostrar que as batalhas não são nossas, mas são de Deus. Quando nós confiamos inteiramente no poder dele, ele se manifesta na nossa vida e mostra que esse poder está ao nosso dispor, para que a gente possa entender que nós não somos nada sem o nosso Deus. Continuando, então nós vemos aqui o momento, o contexto histórico da nossa passagem, o momento do Reino do Norte e do Reino do Sul. O povo de Israel passou mais de 7 anos em um local chamado Hebrom, até que Davi toma posse de Jerusalém e dos jebuseus, transforma a capital política e religiosa do reino. Entretanto, o povo não permaneceria unido por muito tempo. Deus estava, no coração de Deus, já estava traçado que haveria uma divisão daquelas tribos. E no reinado de Salomão, as tribos de Israel ainda estavam unidas, porém já era possível notar um distanciamento muito grande. Já era possível notar uma desconfiança entre as tribos do norte e as tribos do sul, principalmente devido a quê? Às medidas administrativas tomadas pela monarquia. A monarquia que hoje está em desuso, naquela época era a forma de governo mais peculiar, é a que mais funcionava. E houve um
problema muito sério na administração, que após a morte de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, o último rei do Reino Unido, quando Roboão, que era filho de Salomão, sobe ao trono, o que acontece? Há uma terrível insensatez na divisão do povo de Deus em relação às duas partes. Isso acontece aproximadamente no ano 931 a.C. E o povo, liderados por Jeroboão, as tribos do norte se revoltam e se levantam contra as tribos do sul. Jeroboão estava no Egito e ele vem para conversar com Roboão. Para quê? Para pedir para ele não ser tão duro com o povo. Ele diz para ele: olha, Roboão, você que é o rei agora, não seja tão duro com o povo. O seu pai Salomão já cobrava impostos muito altos do povo. Então por que você não faz o seguinte? Abaixa esses impostos, porque ele cobrava impostos além da conta, para que fazer a nação ficar cada vez mais rica. E Roboão não dá ouvidos para aquilo que Jeroboão fala. Ele consulta os mais velhos da sua tribo, os anciãos da sua tribo, e eles dizem assim: olha, seria melhor que você realmente abaixasse esses impostos, esses tributos, para que você fique bem com o povo, para você ajudar o povo, porque o povo praticamente está sendo roubado, estão tirando muito do povo. Mas Roboão não pensou no povo. Ele vai e consulta os seus amigos, aqueles que convivia com ele, aqueles da sua idade, e os seus amigos dizem para ele assim: Roboão, você agora é o rei, cara, você que está governando, faz o seguinte, seu pai cobrava os impostos muito altos, então dobra o preço dos impostos, esse povo tem que pagar os impostos, a nação tem que crescer. E Roboão, imagine quem que Roboão deu ouvido. Roboão dá ouvido aos seus amigos, aos da sua idade, e se esquece daquilo que falou os anciãos daquela tribo. Então Jeroboão divide as tribos de Israel. Das 12 tribos, 10 se tornam reino do norte, 2 se tornam reino do sul, e a gente vê aqui a crise se instalando na nação de Israel. O agrupamento das tribos do norte foi coletivamente a coisa mais terrível, chamado reino de Israel. A capital passou a se chamar Samaria, e as duas tribos de Benjamim e Judá se juntam, formando o reino do sul. E a gente vê então o reino de Judá continuar sendo governado pela casa de Davi, pela família de Davi. Durante os 60 primeiros anos após a divisão, houve uma grande disputa entre os dois reinos. Note que o povo de Deus está dividido, e estando dividido, tanto o reino do sul como o reino do norte querem poder, querem se mostrar cada vez mais poderoso do que o outro. E quando isso acontece, vem as guerras, as tensões, os medos, por causa da disputa. Então, durante o reino de Josafá, a gente vê que o relacionamento entre os dois reinos melhorou um pouco, quando Josafá ajuda Acabe nas guerras contra Damasco. Meus queridos, essa aliança de Josafá com Acabe foi repreendida, foi reprovada por Deus. Deus não aceitou aquilo. Não era da vontade de Deus que houvesse aliança do seu povo com ímpios. E você que já sabe, Acabe era um cara totalmente ímpio. Era um rei que deixava que sua mulher Jezabel, mandasse em tudo.
e aquilo trouxe grandes problemas então para a tribo do Reino do Sul, porque o paganismo era constante, né? As práticas pagãs, a adoração aos ídolos, aos postos ídolos, cresce cada vez mais através de Acabe e Jezabel. E a gente viu, nós estudamos o livro de Reis aqui na nossa igreja, aqui em Barretos, e a gente viu o quão triste foi o reinado da maioria dos reis, e Acabe era um deles, um dos piores reis de Israel. O Reino do Norte sempre foi mais instável do que o Reino do Sul, e em pouco mais de 2 séculos de existência, o Reino de Israel então teve 9 dinastias, totalizando 19 reis, dos quais muitos chegaram ao trono por meio de grande violência. Eles não chegaram por si próprio, mas através da morte do rei anterior, outros subiam ao trono. O reino foi tomado. A gente observa que o conflito em Israel era grande. Por quê? Porque os reis não se davam, o Reino do Sul e o Reino do Norte não se davam. E quando o povo de Deus está em guerra, está em batalha, a gente vê que cada um muitas vezes pensa em si próprio e não pensam, na verdade, em quem se refugiar. Eles se esquecem de Deus e começam a fazer coisas de acordo com a sua própria vontade. E quando a gente começa a fazer dessa forma, é aquele momento que a gente falou no início aqui do estudo, que Deus começa a chamar a gente para perto dele. Abração aí para Fátima, que está nos assistindo, JB, meu sogro, nos assistindo. Graças a Deus nós temos aí o privilégio de estar com vocês, mesmo à distância, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Querido, continuando então o nosso estudo, o reino de Judá então enfrenta várias crises, com exceção da rainha Atalia, que permanece no trono durante 6 anos. Após usurpá-lo, todos os reis foram descendentes de Davi. Note que existe uma prévia aqui, te mostrando, virando o seu foco para Jesus Cristo, para o rei que viria da descendência de Davi. Então os 2 reinos existiram como estados independentes naquela época, mas isso durou por muito pouco tempo. O Reino do Norte cai sob o domínio da Síria 2 séculos depois da divisão dos reinos. Isso acontece por volta do ano 721 a.C. Já o reinado do Reino do Sul cai diante do Império Babilônico. A gente já conhece a história dos homens que são levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Isso acontece, a primeira leva acontece em 586 a.C. Queridos, então é isso que nós estamos vendo nesta manhã. O momento de calamidade, de problemas, de guerras, combates que se instalaram durante o reinado dessas 2 tribos, Reino do Norte, Reino do Sul, e das 10 tribos do Reino do Norte. Nós estamos falando um pouquinho sobre Josafá, e a gente vai trazer um pouquinho da sua biografia, só para que você entenda o que está acontecendo. Josafá era filho do rei Asa, e ele reina nos anos de 872 a 848 a.C., muito provavelmente entre 872 e 869. E ele tinha sido corregente com seu pai devido à enfermidade do rei Asa. E assim que Asa morre, Josafá sobe ao trono. E Josafá então procura reforçar as defesas militares de Judá, preparar o povo para a guerra, porque ele sabia que os confrontos com certeza iriam acontecer. Em seus primeiros anos de reinado, Josafá é descrito pelo escritor do livro de Crônicas como um rei fiel. E a sua força
vinha exatamente da sua fidelidade a Deus. Note que quando nós somos fiéis, note que quando nós colocamos todas as nossas ansiedades e lançamos elas sobre Deus, Ele cuida de nós. E Josafá então faz questão, ponto crucial aqui, ele faz uma questão de tirar, de extinguir os altares pagãos, os postes ídolos do reino de Judá. Josafá se preocupa com a verdadeira adoração a Deus. Josafá se preocupa em instruir o povo de Deus no conhecimento da palavra de Deus. Ele se preocupa em promover uma missão educacional, onde o livro da lei do Senhor foi ensinado pelas cidades do Reino do Sul. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 17. Esse livro mencionado, esse livro da lei mencionado aqui, tanto pode ser o livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, escritos livros da lei, ou exclusivamente o livro de Deuteronômio, que significa a repetição das leis. O que parece ser mais provável, considerando o registro de Crônicas 19, do versículo 4 até o versículo 11. Entretanto, após a aliança com Acabe, Josafá foi repreendido pelo Senhor. Também é válido mencionar que o fruto dessa aliança de Josafá com Acabe, o casamento entre Jorão e Atalia, foi uma séria ameaça à existência da descendência de Davi. A gente precisa aprender que não se faz aliança com o inimigo. O povo de Deus precisa aprender que nós devemos, o que nós devemos mostrar para os nossos inimigos é necessariamente o nosso conhecimento de Deus, quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer por nós. Não se faz aliança com o inimigo. A gente viu outros reis fazendo isso, a gente viu Sansão fazendo isso, fazendo aliança com os inimigos, com os filisteus, e todas as vezes que isso acontecia, a derrota do povo de Deus era iminente, não dava para recuperá-la. Então, queridos, a gente aprende uma coisa, aprenda uma coisa comigo, neste momento de estudo da escola dominical: não se faz nunca aliança com o inimigo, mesmo que ele te ofereça vantagens, mesmo que o seu poder de fogo seja menor do que ele, mesmo que vocês sejam menores em números, não faça aliança com o inimigo, porque é muito perigoso. Então a gente vê essa aliança, esse casamento entre Jorão e Atalia, que ameaça a existência da descendência de Davi. Estava ameaçando o quê? Sabe o que estava ameaçando? Estava ameaçando, na verdade, acabar com a descendência de Jesus, o rei que viria mais tarde para governar a nação de Israel. É lógico que Deus é soberano, é lógico que Deus não iria deixar isso acontecer, mas os nossos feitos, quando nós queremos ajudar Deus, como fez Abraão ao se deitar com a sua serva, com a sua empregada, pensando que ela é que daria o filho da promessa, quando a gente tenta ajudar Deus de alguma forma, as catástrofes acontecem. Por quê? Porque a gente, como seres humanos que somos, nós não conseguimos fazer nada perfeito, porque só faz coisa perfeita é Deus. Então, por que não confiar em Deus? Por que não colocar toda a nossa confiança nele? Por que não obedecer a sua palavra? A fraqueza é, na verdade, a grande vilã de tudo isso. Porque quando a gente se sente fraco,
a gente quer ganhar força, e daí aparece o inimigo e se oferece como nosso aliado, e a gente cegamente vai e faz essa aliança, e quando a gente vê, a gente está sendo dominado pelo nosso próprio inimigo. Então não é legal, não faça isso, não é bom que você faça aliança com os seus inimigos. Quero mandar um abraço aí para o nosso querido Denilson Silva, que está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa aprender um pouquinho da palavra de Deus conosco nessa manhã. O texto que nós lemos, a base do nosso texto é 2 Crônicas, capítulo 20, e a gente leu até o versículo 12. Isso traz para nós o que? O relato da vitória do povo de Judá sobre os moabitas e os amonitas. Essa foi a segunda grande batalha de Josafá frente à tribo de Judá. Tratava-se de uma ameaça militar, e aquilo era muito sério, pois era uma grande multidão que vinha contra Judá. Judá agora teria que lutar contra dois povos de uma mesma vez. Israel não tinha poder de fogo contra essas nações. Estava difícil, era um momento difícil. Então o rei apregou um jejum em todo Judá e pediu socorro ao Senhor. A situação era difícil, mas em um momento tão crucial como esse, o povo foi achado adorando a Deus em meio às dificuldades, em meio às calamidades. Eu não sei se você tem acompanhado a internet, você que é presbiteriano, existe está acontecendo uns probleminhas aí bem graves, onde o nosso presidente da igreja, reverendo Roberto Brasileiro, resolveu aderir um jejum proclamado pelo nosso presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele proclamou um jejum hoje para toda a nação jejuar e orar pelo nosso país, para que a situação que nós estamos vivendo seja resolvida pelo nosso Deus. Que Deus nos ajude a resolver essa crise tão grande que nós estamos enfrentando. E algumas pessoas não concordam com isso, porque eles estão achando que isso tudo é política, que o reverendo Roberto Brasileiro, me desculpa, ele não deu poder para falar no nome dele, mas como nós somos da mesma denominação, e eu concordo com ele na sua atitude de orar, de jejuar pelo país. Não importa se é o presidente da República que pediu, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos jejuar pela nossa nação. E eu não sei o porquê o povo está brigando na internet, porque o reverendo Roberto Brasileiro resolveu aderir ao jejum, junto com a Igreja Presbiteriana do Brasil, o jejum proclamado pelo nosso presidente da República. Queridos, independente ou não do poder, vamos dizer assim, que o poder eclesial, que o nosso presidente não tem um poder eclesial sobre nós, mas ele é o governante da nossa nação, e ele está lá porque Deus permitiu, Deus o colocou lá. Talvez você pense assim, eu votei no Bolsonaro. Não, Deus foi quem permitiu. E se nós, como bons presbiterianos que somos, e cremos na doutrina da soberania de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus da forma como ela é, e não ficar com picuinhas na internet falando mal do presidente da República, falando mal do presidente da IPB. Nós temos que orar, temos que jejuar mesmo e buscar a Deus. Conforme eu disse no início, quem sabe nós estamos vivendo este momento de dificuldades, para quê?
para nos aproximar mais de Deus. Às vezes a gente, como presbiteriano que somos, acreditamos na soberania de Deus, somos reformados, e a gente acha que a gente precisa orar. Eu conheço a Bíblia muito bem, de capa a capa, e eu não preciso orar, está tudo aqui diante de mim. Querido, você está totalmente enganado. Você que está aí brigando para não orar e jejuar, faz o seguinte: vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai falar com Deus, vai colocar a sua nação diante de Deus, vai orar pelo seu presidente, porque a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim: olha, toda, lembre que Paulo fala toda, ele não fala algumas não, toda autoridade é vinda de Deus. Então todo governo é de Deus. Então se Deus colocou o presidente Jair Bolsonaro lá, você tem mais que obedecer e ficar calado, entendeu? Por quê? Porque você tem que respeitar as autoridades do seu país. E eu vou mais além. Não que eu estou falando de política aqui, defendendo A ou B, esquerda ou direita, não. Estou dizendo, quem sabe a nossa nação está atravessando este momento difícil justamente por nossa causa. E eu me coloco também nesse meio. Quem sabe se a gente parar um pouquinho e orar pelo nosso país, jejuar mesmo, não é um dia só de jejum, não, é jejuar todos os dias, está de quarentena, aproveite para perder uns quilinhos e jejua pelo menos um dia na semana, não é só quando a igreja, através do Supremo Conselho, pede, ou só quando o presidente da República pede, não. Pelo contrário, você deveria jejuar pelo menos uma vez por semana, para que, com o propósito de Deus, abençoar a nossa nação. Então, o jejum é muito válido, a oração é muito válida numa situação de calamidade. E você vai ver o grande exemplo de Josafá e seus inimigos. E olha que eu não preparei essa lição por causa deste fato que está acontecendo, não. Eu já havia preparado esse estudo antes do Jair Bolsonaro proclamar hoje como dia de jejum pela nação. Mas Deus, quem sabe Deus quer falar com você neste momento a respeito do jejum que tantas pessoas estão falando contra neste momento. Então Josafá proclama um jejum em toda a nação de Judá. E eles pedem socorro ao Senhor. A situação é muito difícil. E num momento crucial como esse, se nós nos colocarmos em adoração, em jejum, em oração a Deus, com certeza Deus vai ouvir a nossa súplica e as calamidades, as crises vão se esvair e a gente vai glorificar ao nosso Deus pela vitória. Queridos, é muito sério essa questão, porque a gente está vivendo um momento tão difícil e nós vemos o nosso próprio povo muitas vezes brigando para não orar, para não jejuar. A gente sai perdendo muito para os nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais a gente às vezes até critica, mas são os que mais oram, os que mais buscam a Deus, os que mais confiam em Deus, que esquecem às vezes da teologia, que eles não têm muito, mas saem na nossa frente, largam bem na nossa frente, porque eles oram muito mais do que nós. A gente acha que nós temos a teologia, nós somos, a gente se acha donos do conhecimento, temos os melhores teólogos, mas a gente sai perdendo para os nossos irmãos pentecostais que oram muito mais do que nós. Com certeza eles hoje estão jejuando, ao invés de falarem mal do presidente, eles estão jejuando pela nação. Apesar de às vezes não concordar com determinadas atitudes do presidente da República, eles estão orando. E essa é a nossa obrigação como servos de Deus. Essa é a nossa obrigação como igreja.
abençoar a nossa nação através da oração. Se você não pode fazer, não critique quem está fazendo. Se você não pode orar, você não quer orar, está tudo bem com você. A crise do coronavírus está implantada no Brasil. Você está dentro da sua casa, sem saber o que vai ser amanhã, sem saber se o seu emprego vai ser mantido, porque se continuar assim, você pode perder o seu emprego. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E mesmo assim você está aí, às vezes criticando o presidente porque ele proclamou um jejum. Queridos, vai orar, vai jejuar, vai falar com Deus, porque Deus está nos chamando para perto dele através dessa crise, através dessas calamidades. Então a gente vê o que acontece. A resposta do Senhor veio a Josafá através de Jaziel, que era um descendente da família levita de Asaf. Os levitas eram um povo separado por Deus para adoração. Eles não ganharam terras, mas eles seriam sustentados pelas outras tribos que trariam para eles o dízimo, o alimento, para que eles pudessem se empenhar 100% no serviço de Deus. Então o Senhor responde, quando o povo proclama o jejum, o Senhor responde através de Jaziel, que era da família de Asaf. E ele profetiza com uma grande vitória no povo de Deus naquele momento. Que ele diz, manda um recado para Josafá: esta peleja não é de vocês, essa luta, essa guerra não é de vocês, ela não é para vocês. Esta guerra, essa batalha é de Deus. O Senhor pelejará por vocês. O rei então ordena que os levitas comecem a louvar a Deus. A batalha está travada. E o rei diz: olha, convoca todos os levitas, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos começar a cantar a Deus louvores. E diz a história, o texto diz, que enquanto eles adoravam, preste bem atenção nessa frase, enquanto eles adoravam o Senhor, pôs em emboscadas os filhos de Amon, de Moabe, e os que estavam no monte de Seir, que vieram contra Judá, eles se encontraram. Aquela fusão de Moabe, dos Moabitas, dos Amonitas, e com aqueles que estavam nas montanhas de Seir, aquele povo que estava indo lutar contra Judá, contra o reino de Josafá, se encontra num determinado vale. Quando o povo olha para o deserto, para avistar a multidão de inimigos que está ali, eles só podem enxergar corpos e mais corpos de pessoas mortas. Nenhum sobrevivente, porque os amonitas, os moabitas e os de Seir, o Senhor colocou eles em emboscadas, e eles começaram a lutar entre si. Na mente deles, provavelmente, eles estavam lutando contra os de Judá, mas na verdade, eles estavam lutando entre si. O texto diz que quando o povo de Judá olha para os seus inimigos, eles estão caídos, todos mortos, os corpos estirados ao chão, porque a peleja não era de Josafá, a peleja era de Deus, e Deus pelejou por eles. Por quê? Porque quando os levitas começam a adorar a Deus, a louvar a Deus, o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos entra na batalha, e Ele coloca uma nação contra a outra, e eles vão lutando, e espadas e mais espadas,
e eles são lançados ao chão, mortos, e não chegam nem a lutar contra o povo de Judá. Olha que coisa gloriosa, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, quando a gente deixa de lado as picuinhas, as fofocas, quando a gente para diante da presença de Deus para ministrar louvores a Ele, quando o nosso ser se enche do Espírito Santo, a nossa vida é pautada pela presença de Deus. A gente não consegue fazer nada a não ser a vontade dEle. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando Ele conduz cada um dos nossos passos, a vitória acontece. Por quê? Porque não somos nós que lutamos, não somos nós que pelejamos. Queridos, é demais, é uma coisa fenomenal a gente poder confiar na presença de Deus, confiar no Senhor da batalha. A gente estava falando ontem sobre, numa live ontem no Instagram, sobre o Senhor dos Exércitos. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a promessa que foi feita a Jacó, ela continua até os dias de hoje. Ela não mudou, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que pelejou lá no deserto para os povos de Israel, para o povo de Israel. O mesmo Deus que venceu a batalha para Josafá é o mesmo Deus que poderá vencer a nossa batalha, vencer essa batalha que nós estamos vivendo nos dias atuais, no mundo inteiro. Essa batalha de Josafá, diz Deus para Josafá, ela não é nossa, ela é de Deus. O episódio dessa batalha contra os Moabitas e Amonitas mostra para a gente que quando a gente adora a Deus em meio às calamidades, certamente nós aprendemos muito sobre a confiança exemplar que devemos ter em nosso Deus. Está sofrendo? Louve a Deus. Tem até uma música, né? Acho que é da Cassiane. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve a Deus. E a gente vê então a mão de Deus operando na nossa vida quando nós simplesmente nos dedicamos a Ele. Por que não orar? Por que não jejuar? Por que ficar com picuinhas na internet, falando uma opção de besteira, e ao invés de orar, ao invés de se juntar ao nosso presidente da República, e orar pelo país? Por que a gente não faz isso? O escritor de Crônicas, capítulo 20, escrevia para um povo pós-exílio, que vivia em um ambiente político incerto e desafiador, meio parecido com o que a gente vive hoje. A gente não sabe se vai dar certo, se o governo do Bolsonaro vai dar certo. A gente não sabe como vai estar o nosso país daqui a alguns anos ou alguns meses. A gente não sabe. Então, se você não sabe, você não é Deus. Você não tem o poder da onisciência que Ele tem. Então, se você não sabe, ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso país. Porque, conforme dizem por aí, se o país quebrar, filho, filha, você quebra junto. Se faltar emprego, vai faltar para você. Se faltar alimento, vai faltar para você. Você é o Brasil. Então, não fique torcendo contra o governo. Ore pelos nossos governantes. Eles precisavam se lembrar de que era preciso confiar extremamente no poder divino contra as ameaças que se apresentavam diante deles. Então, há momentos na nossa vida que não adianta. Meu querido, minha querida, meu amigo, meus amigos que estão me ouvindo aí, vou te falar uma grande verdade da palavra de Deus, uma grande verdade que está no nosso coração neste momento. Olha,
não adianta. Tem coisas que são para Deus resolver. Se fosse para você, para eu, para nós resolvermos, era muito fácil, a gente ia saber resolver. Mas tem coisas que é Deus, tá? Tem coisas que é Deus que resolve. Então, querido, você não vai sair por aí curando as pessoas com o coronavírus. Você não vai sair por aí brigando com o seu prefeito, com o seu governador, com o seu presidente, porque isso não é para você resolver. Você não é político, você não é vereador, você não é nada. Deixa eles resolverem. Deixa Deus usar os nossos governantes para resolver o problema, porque a gente não vai conseguir fazer. Eu quero fazer um mutirão, eu quero fazer uma caminhada, protestar contra o governo, contra o prefeito, enfim. Fica quieto na sua casa, fica tranquilo e deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Por quê? Porque o que é para você resolver, Deus vai deixar você resolver. Agora, o que não é para você resolver, meu querido, minha querida, deixa Deus resolver. Tem coisas que Deus permite a nossa ação para resolver as coisas. Em outras, Ele resolve. A peleja é do Senhor e não nossa. A gente não tem que lutar, a gente não tem que pelejar. A nossa missão é orar. Nossa missão é ficar quietinho na nossa casa, orando a Deus, aproveitando os momentos para perder uns quilinhos, fazer uns jejuns, orações, para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe a nossa cidade. Ore, em vez disso, ore pelos barretenses, ore pelos brasileiros. Nós já foram detectados 3 casos do coronavírus em Barretos. Não sei se você sabe, 3 casos confirmados, tem várias pessoas infectadas, mas que ainda não foram confirmadas. E, queridos, acorde, ore conosco pela nação. Certamente esse texto que nós acabamos de ler demonstra que Deus é plenamente capaz de cuidar do seu povo. Ele é capaz de fazer isso. Por mais terrível que pareça ser a situação, por mais calamitante que ela seja, Deus nos ensina sobre a sua soberania, que os seus propósitos se cumprem independentemente dos esforços humanos. Olha, Deus não está preocupado se você quer dessa forma ou de outra. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Se vai acabar os empregos, isso é Deus que sabe. Será que alguém da minha família não vai ser infectada? Eu estou preocupado. Queridos, entregue a sua confiança em Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Se não for, você vai continuar aí temendo a Ele em todos os momentos. Não importa, a vontade de Deus é que prevalece. E esse texto, para a gente terminar, eu gostaria de dizer que este texto é tão importante para nós hoje quanto foi para o povo do período pós-exílio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus sempre permanece. A palavra de Deus nos instrui acerca das atitudes que devemos tomar em toda e qualquer situação, seja em períodos de bonança ou em períodos de calamidades. A gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e cabe a nós simplesmente adorá-lo. É como foi dito, é como Josafá diz para o povo, para os levitas: adorem, comecem a adorar. E no meio dos louvores, no meio da adoração, Deus se manifesta como o Senhor dos exércitos. Jeová Sebaó, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele
que peleja por nós. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando. Deus te abençoe. Abração aí para a nossa irmã Vera, que está nos acompanhando, nossa irmã Fátima, continua trazendo aí para nós uma reflexão maravilhosa, né? Nossa irmã Fátima está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Ele. Isso aí, minha irmã. Se Ele está conosco, mais ninguém pode vencer a nossa batalha a não ser Deus. Mesmo que os males nos sobrevenham, mesmo que esteja difícil continuar, a palavra de Deus é quem nos dá força suficiente para nós prosseguirmos. Deus abençoe a sua vida. Essa foi mais uma escola dominical online, né? EAD, à distância, mas que num momento como esse tem feito uma grande diferença na nossa vida. Eu sei que é difícil para você deixar de estar na escola dominical, pelo menos para mim é muito difícil. Eu que fui criado numa escola dominical desde a minha infância, olhar para a igreja e ver os bancos todos vazios e você ter que ensinar online é muito difícil. A gente está se adaptando ainda a esse novo método, mas eu tenho certeza que neste momento Deus quer falar alguma coisa com a gente. Talvez Deus queira nos mostrar o valor que tem o congregar. Talvez Deus quer te mostrar assim: olha, quantas vezes você ficou na sua casa, no seu lar, quantas vezes você foi passear, lógico que não é proibido passear, e deixou de estar na igreja. Eu sei que você, assim como eu, está sentindo saudade de congregar, de abraçar os irmãos, de beijar os irmãos, de estar totalmente voltado para Ele, e momento de bate-papo após o culto. A gente sente muita falta disso. A irmã Vera está dizendo: vamos focar somente em Deus. Verdade, minha irmã. Estamos orando também pelo seu filho que está lá em Portugal, para que Deus abençoe, para que Deus conduza a vida dele neste momento difícil. Então são tantas calamidades que nós passamos, que a gente precisa entender que Deus, apesar de todas as circunstâncias, tem cuidado de nós. Então, que a gente possa adorá-lo no meio de todas essas calamidades que estão acontecendo. Nós vamos orar neste momento. Aproveite esse momento e ore conosco. Fale com Deus aí no seu lar, onde você está, no seu aconchego, e clame pela sua misericórdia diante dele neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, nós acreditamos na Tua soberania, que o Senhor é Deus sobre todas as nações. Embora elas não creiam, o Senhor está sobre todas elas. O Senhor nos criou e, como filhos de Deus, somos chamados a estar na presença do Senhor. A gente olha para o mundo hoje, Deus, e vê tantas coisas ruins acontecendo. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso. Mas ao voltarmos para a Tua Palavra, a gente consegue entender o porquê de muitas pessoas terem abandonado o Senhor e ter se voltado contra deuses estranhos, como faziam os nossos antepassados. E hoje estão pagando um preço muito alto por aquilo que fizeram. Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre todas as nações neste momento. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre São Paulo. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a cidade de Barretos, sobre a nossa cidade, sobre a cidade de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor Deus nos cubra
com a tua proteção santa, e que nós possamos, ó Deus, estarmos cobertos debaixo das tuas asas, trazendo segurança para todos nós. Nós não estamos livres de contrairmos essa doença, mas nós sabemos que se a tua mão, Senhor, estiver estendida sobre nós, que as tuas asas nos abrigarem, nós estaremos seguros, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, por este momento tão precioso que o Senhor nos dá. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que a tua vontade soberana prevaleça sobre tudo e sobre todas as coisas. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nossos irmãos aí estão interagindo conosco. Nosso querido sogro lá, o JB, dizendo que Deus, na sua soberania, cuidará de cada um dos seus filhos. É verdade, meu irmão. Deus sempre cuida de nós. Não temas, não desanime, não fique preocupado. Coloque a sua confiança em Deus, que Ele está cuidando de cada um de nós. Um abração aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Me desculpe alguns que não foram citados, porque a gente não consegue visualizar todos aqui na tela, mas nós sabemos que tem várias pessoas acompanhando conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça você nesse dia. Eu quero te convidar a estar mais uma vez conosco hoje, a partir das 19h30, neste mesmo local, na página da Igreja Presbiteriana Cristiano de Carvalho. Nós traremos mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, uma mensagem voltada para este momento tão difícil que nós estamos vivendo. Confie no Senhor, dê graças a Ele, apesar de todas as circunstâncias, porque, conforme disse o nosso irmão JB, Deus, na sua soberania, cuidará de cada um dos seus filhos. Deus abençoe e até mais tarde, até às 19h30, onde nós estaremos novamente aqui, louvando ao Senhor com um culto de louvor e gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Uma boa tarde para todos vocês, um excelente almoço aí em família, e que Deus os abençoe abundantemente. Ok? Muito obrigado. Em nome de Jesus, fique com Deus.